Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante: os pecados que desagradam a Deus. Muitas vezes nós cometemos erros que nos afastam da presença de Deus e nos levam à morte espiritual. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8 que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, é essencial que nós reconheçamos e nos arrependamos de nossos pecados, para vivermos uma vida mais próxima de Deus. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês 4 pecados muito comuns que as pessoas cometem, mas que desagradam muito a Deus. Fiquem ligados até o final, e não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. O primeiro pecado que eu quero falar com vocês é a mentira. A mentira é um dos piores pecados que existem, pois ela é contrária à natureza de Deus, que é a verdade. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versículo 22 que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A mentira pode destruir relacionamentos, causar injustiças e até mesmo matar. Um exemplo disso na Bíblia é a história de Ananias e Safira, que mentiram sobre uma oferta que fizeram e foram punidos com a morte. Por isso, devemos evitar a mentira e buscar a verdade em tudo o que falamos e fazemos. O segundo pecado que eu quero falar com vocês é a inveja. A inveja é uma emoção negativa que nos leva a desejar o que outra pessoa tem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 30 que o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja pode gerar sentimentos ruins como ódio, rancor, amargura e até mesmo violência. Um exemplo disso na Bíblia é a história de Caim e Abel, que eram irmãos. Mas Caim invejava o favor de Deus sobre Abel e acabou matando-o. Por isso devemos evitar a inveja e ser gratos pelo que temos e pelo que Deus nos dá. O terceiro pecado que eu quero falar com vocês é a raiva. A raiva é uma emoção natural, mas quando é mal administrada pode ser perigosa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 que quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A raiva pode nos levar a agir sem pensar e a fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. Um exemplo disso na Bíblia é a história de Moisés, que ficou tão irado com o povo de Israel que feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado, em vez de falar com ela como Deus havia ordenado. Por causa disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Por isso, devemos controlar a nossa raiva e não deixar que ela nos domine. O quarto e último pecado que eu quero falar com vocês é a soberba. A soberba é um sentimento de orgulho e arrogância que nos faz pensar que somos melhores do que os outros ou do que Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba pode nos cegar e nos afastar de Deus e das pessoas. Um exemplo disso na Bíblia é a história de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia e se gabava de sua grandeza e poder. Por causa disso, Deus o humilhou e o fez viver como um animal por 7 anos. Por isso, devemos evitar a soberba e ser humildes diante de Deus e dos homens. Esses são 4 pecados comuns que muita gente comete e não percebe, mas que desagradam muito a Deus. Por isso, é importante reconhecer e se arrepender de nossos erros para viver uma vida mais próxima de Deus. Vale ressaltar que Deus nos ama incondicionalmente e quer o nosso bem. Porém, devemos evitar cair em pecados que nos separam dele e nos fazem sofrer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal para receber mais vídeos como este. Um grande abraço e até a próxima.